avançado. Bem, pessoal, hoje a gente vai falar sobre descarte de resíduos, né? A gente tocou nesse ponto na aula passada. E o descarte de resíduos, ele é um dos pontos importantíssimos que a gente tem, né, dentro da biossegurança, né, que a gente já viu que são ações destinadas a prevenir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a qualidade de vida, saúde humana e meio ambiente. Então, a gente dá a destinação adequada para os resíduos, diferentes tipos de resíduos, minimiza ou até elimina riscos, né, biológicos, riscos químicos, radioativos, tanto para a nossa saúde humana como também para o meio ambiente, né? Então, é um ponto de extrema importância dentro da biossegurança. Tá? Normalmente, essa parte de resíduos, ela é gerenciada por um plano, né, que é o PGRSS, que as empresas, os serviços de saúde precisam ter. Boa tarde. Que os serviços de saúde precisam implementar, né, produzir o plano e implementar a sua execução. Ele é regido pela Resolução 222 de 2018, a Resolução 306 também fala sobre o PGRSS, e nesse plano de gerenciamento, né, dos resíduos, a gente tem tudo que é necessário para a gente gerenciar de forma segura esses resíduos, tá? Que tipo de resíduo a unidade de serviço produz, como é que ele é segregado, como é que ele vai ser transportado, quem vai recolher ele, tudo tem que estar descrito, né, nesse plano de gerenciamento, que precisa estar sendo atualizado rotineiramente, né, em virtude de legislação ou de procedimentos novos que são incorporados, né. E ele também inclui a capacitação e a educação continuada de todos os profissionais daquele serviço de saúde. Então, dentro do PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde, a gente tem descrito a geração dos resíduos, então a gente tem que ter a identificação de que resíduo é gerado, né? Se é gerado resíduo comum e resíduo biológico apenas, se além do resíduo biológico tem resíduo pérfuro cortante, se trabalha com material radioativo, se trabalha com resíduo químico, então tudo isso vai estar identificado no PGRSS, quais são os resíduos produzidos. Depois a gente vai ver quais são, no plano ele identifica como é que esses resíduos são segregados, acondicionados, como é a coleta, e a gente tem dois tipos de coleta, a coleta primária dentro do próprio serviço de saúde, e aí essa coleta de cada setor vai ser levada para um local de armazenamento temporário, né? E depois vai vir uma empresa especializada, autorizada e certificada pelos órgãos responsáveis para fazer o transporte de todos esses resíduos para o tratamento e o destinamento final dele, tá? Então, todas essas etapas precisam estar descritas no PGRSS. Então, como a gente já viu na aula passada, a gente tem 5 grupos de resíduos, né, que podem estar sendo gerados, né, os serviços de saúde. A gente tem os resíduos do grupo A, que são os resíduos potencialmente infectantes ou resíduos infectantes. Em alguns documentos eles falam em potencialmente contaminantes ou infectantes, porque um soro de um paciente não necessariamente ele vai infectar outra pessoa com algum micro-organismo, mas ele é potencialmente contaminado para fazer essa infecção. Aqui a gente tem alguns exemplos, como luvas, né, que a gente utilizou em procedimentos com pacientes, que entrou em contato com material biológico, como, por exemplo, sangue, compressa de gases, sonda, bolsas de sangue, dreno, catéter, curativo. Né? Então, tudo isso é considerado resíduo infectante, que a gente vai ver como deve ser segregado. Né? Os resíduos do grupo B são os resíduos químicos, né? A gente tem líquido revelador para raio-x, fixador de raio-x, baterias, lâmpadas,
pilhas, termômetros, medicamentos vencidos são considerados resíduos químicos. Frasco de reagente químico, né, também são considerados reagentes resíduos desse grupo B. Temos no grupo C os resíduos radioativos, né? Normalmente a gente vê isso nos serviços de medicina nuclear, radioterapia, né? Que tem raio-x, tem ressonância, tem tomografia. Né? Nos serviços que tem, nos serviços de acompanhamento e tratamento oncológico, né? Que tem radioterapia. No grupo D, a gente tem os resíduos comuns, né? Papel, papelão, garrafa, né? Restos de alimentos, são resíduos orgânicos. E, por último, no grupo E, a gente tem os resíduos pérfuro-cortantes, tá? Agulha, frasco. A gente vai ver cada um desses resíduos e como eles devem ser segregados, tá? Então, como a gente já falou, o grupo A são os resíduos biológicos, tá? Então, são todos os materiais que entraram em contato com amostras biológicas diversas, sangue, urina, fezes, tecido e por aí vai, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, como bolsa de sangue utilizada, bolsa dialisadora, seringa, equipos para administração de medicamentos, equipe para transfusão, os EPIs, né, individuais que são utilizados e são descartáveis, como luvas, aventais, gorro, propé, também gás e algodão. Então, todos esses materiais são considerados resíduos biológicos, tá? Mesmo que não tenha tido um contato direto ou visível, como, por exemplo, uma amostra de urina, uma amostra de sangue, de soro, mas ele é também possivelmente infectante, contaminado, né? Como a gente não consegue ver a contaminação a olho nu, muitas vezes, eles são considerados resíduos biológicos, pelos procedimentos que eles foram utilizados, tá? Então, esses resíduos, nos locais, precisam ter lixeiras, como essa, tá? Com tampa basculante, com abertura por pedal. O ideal é que essa lixeira não tenha a abertura da tampa, não dependa do contato com a mão, né? Seja com a pedaleira, de preferência, com a identificação do tipo de resíduo que tem nele, que é o resíduo infectante, tá? Então, tem que ter essa identificação. Pode ser aqui, o ideal é que seja tanto aqui, na base da lixeira, quanto na tampa da lixeira também, né, que é mais visível para quem está trazendo o resíduo. E dentro dessa lixeira, a gente vai utilizar um saco semelhante a esse. Normalmente são sacos brancos, branco leitoso é a característica principal dele, e também tem a simbologia de substância infectante ou contaminante, tá? Resíduo biológico também é chamado em algumas situações. Tá? Então, esse saco vai estar aqui dentro da lixeira para receber esses resíduos biológicos. Muitas vezes, nesses sacos, alguns fabricantes colocam também locais para você escrever com canetas específicas, né? De que laboratório, de que setor é esse resíduo, qual é a data da coleta desse resíduo, algumas informações que são importantes para o restante do procedimento que vai acontecer, né? Depois da segregação, porque essa etapa de pegar esses resíduos biológicos infectantes e colocar dentro da lixeira, né, adequada, é o primeiro passo apenas, né? A gente ainda vai ter outros passos e tendo a consciência e sabendo quais são esses resíduos, os outros passos ficam mais seguros também, tá? Porque essa substância ela vai ser, por exemplo, retirada de uma sala de curativo, né? E ela não vai ser levada diretamente da sala de curativo pela empresa que faz o recolhimento do resíduo para a central de tratamento, né? De incineração. Então, ele vai ser levado da sala de curativo, por exemplo, para um outro local, né? Que a gente vai ver que é normalmente o local de armazenamento temporário, e é a partir desse local de armazenamento temporário é que a empresa vai fazer o recolhimento. Então, durante esse tempo, né, o transporte desse resíduo vai acontecer dentro da unidade. A gente precisa saber qual tipo de resíduo, de que laboratório vem, porque se nesse caminho aí acontecer algum acidente, com essas informações fica mais fácil da gente saber o que precisa ser feito. No final, na etapa de tratamento, que é a etapa final, normalmente esse material, esse saco,
ele é colocado dentro de um outro saco, é um saco de autoclave, né? É um saco plástico com uma resistência bem elevada, resiste a altas temperaturas, e esse material vai ser autoclavado, né, para reduzir substancialmente a carga de contaminantes biológicos, e depois esse material é incinerado. E aí ele já não tem mais capacidade nenhuma infectante, nem de contaminação. Grupo B, a gente tem os resíduos químicos, tá? Então, os resíduos químicos, como a gente já viu, eu já falei aqui para vocês, eles podem ser frascos de reagentes químicos, que tem algum resíduo do reagente, ou mesmo que não tenha, esse frasco precisa ser colocado que não tenha resíduo visível, mas as paredes internas desses frascos contêm ainda algum resíduo impregnado, né, muitas vezes. Né? Então, ele precisa ir para esse tipo de coletor diferenciado para resíduos do grupo B. As lâmpadas também entram no grupo químico, porque dentro das lâmpadas fluorescentes a gente tem, né, um pó branco, que é substância química que não pode ser descartada diretamente no meio ambiente para evitar contaminação. E mesmo que, além do meio ambiente, a gente também tem o risco de quebra dessas lâmpadas. Essas lâmpadas também contêm substâncias químicas que são nocivas para o organismo humano. Tá? Escutei aqui alguém colocou alguma pergunta? Não, só um pode. Professor, Oi. geralmente esses produtos ele entra dentro daquela logística reversa, né? Que o produtor ele também tem que fazer o recolhimento do resíduo, né? Como é a questão de Hum, agrotóxico, né? Que tem todo aquele procedimento de ele fornece o produto, mas também se responsabiliza pelo recolhimento desse resíduo que ficou. exatamente. Mas isso no papel é lindo, né? Eu nunca trabalhei com essa parte de agrotóxicos, É o que mas acontece, eu sei que desculpa, professor, funciona. é o que acontece com a questão das baterias de celular, pilhas, lâmpadas fluorescentes, que a Sim, é a pessoa mesma pode coisa. fazer o descarte, né, no local adequado para que as empresas responsáveis venham fazer o recolhimento. Isso, isso. Existe essa questão da logística reversa, sim. Para alguns grupos de materiais químicos isso funciona, né, mas para outros não funciona. Eu vou dar um exemplo para você, que os frascos de reagentes químicos não funciona a logística reversa. Nunca vi. E olha que eu venho com uma batalha longa com essa tentativa, porque lá no LACEN a gente tinha um acúmulo de reagente químico, que era comprado às vezes em quantidade acima do necessário, vencia, e aí eu não posso doar, eu não posso descartar, e a gente não tem lá no Rio Grande do Norte, só para você ter noção, uma empresa que fosse certificada para fazer o recolhimento desse reagente químico. Então, o que, que a gente fazia? A gente separou um local no almoxarifado para armazenar, até a gente ter uma solução, né, legal para isso. A gente entrou em contato com empresas de outros estados, tipo, aqui na Paraíba tem empresa certificada para fazer recolhimento químico. Recife tem, Salvador tem, mas Rio Grande do Norte não tinha. Então era uma problemática, porque para esse tipo de produto não tem logística reversa, né? Para alguns, sim, agrotóxicos, as baterias, as lâmpadas, né? Tem sim, mas vamos prestar atenção que a gente precisa de um intermediário, né? Normalmente a gente tem, eu vejo muito nos supermercados, locais para você levar bateria, para você levar lâmpada, e aí a empresa responsável pela venda faz aí uma parceria para que tenha um local de armazenamento temporário para depois ela fazer o recolhimento. Até isso, até para facilitar a logística dela, né? Porque imagine aí, ela sair em todo lugar que tiver pegando esse material. É uma coisa um pouco inviável de ser feito, né? Mas funciona para muitas coisas, essa questão da logística reversa. Mas mesmo nos locais onde eles vão ficar temporariamente, eles têm que estar armazenados de forma a evitar que eles quebrem, que eles ofereçam risco, né? Então, a gente tem aqui uma caixinha, né, para colocar a lâmpada fluorescente. Essa caixinha tem de vários tamanhos, de vários modelos. Existem algumas que são até acolchoadas com uma espuminha
para que durante o trânsito dela, a movimentação da lâmpada acabe fazendo com que ela quebre. Então, algumas têm uma espuminha para evitar isso, né? O recolhimento de medicamentos também é uma coisa bem complicada, porque também é considerado resíduo químico, tá? E existem algumas legislações que regem essa questão específica, por exemplo, de medicamentos, mas que são muito difíceis de se colocar em execução, né? Porque tem um custo. Então, você fazer o recolhimento de medicamentos para fazer o tratamento tem um custo para a empresa. E muitas vezes, eu como farmacêutico, algumas prefeituras tentavam fazer parcerias com redes de farmácia, né? Vamos fazer assim, a rede de farmácia vai ficar recebendo, vai ser um ponto de recebimento de medicamentos vencidos. Só que quando isso ia sair da farmácia para a empresa que faz o recolhimento, a farmácia que paga, e ela paga pelo peso, né? Então, é super difícil fechar essas parcerias. Então, a gente tem algumas legislações que precisariam ter a colaboração de pessoas que estão na rotina diária, né, de uso e de descarte desses materiais, porque às vezes elas são escritas por pessoas que não têm a noção de como isso funciona e acabam escrevendo coisas que às vezes são inviáveis de serem feitas, né? A gente tem muita lei no país da gente, mas tem muitas coisas que não funcionam por não serem viáveis no mundo real, apenas no papel, né? Então, Professor, a gente precisa de um debate um pouco mais amplo para muitas coisas para melhorar isso, né? Pode falar. mas a questão de resíduos sólidos, a questão de resíduos, né, depois que saiu o programa de resíduos, ela é uma questão muito cultural. A população, infelizmente, ainda não está preparada a colocar o lixo, que é o local adequado, que seria colocar para o recolhimento, né, das cidades, quanto mais você fazer a separação. Então, o tema resíduo ele é muito conflitante por causa disso. É como o pessoal ensina a gente separar material, saber separar os materiais recicláveis, né? Resíduo escuro, resíduo o biológico, o reciclado, tudinho. Só que você separa tudo em sacola plástica, desce lá para o setor que vai colocar e não tem a coleta seletiva nos bairros. Então, assim, a própria estrutura, ela não faz com que a gente realmente vá evoluindo sobre o aspecto de lixo. E isso, quando você começa a aumentar a complexidade disso, aí que vai se tornando ainda mais inviável. Mas uma coisa que é certa é que é de responsabilidade do Estado. Se as prefeituras ela não têm condições de arcar com essa questão da legislação, ela tem que procurar uma maneira, porque geralmente são apenas desculpas, sabe, professor? A questão da gestão, até da própria medicação, em algumas prefeituras é muito precária. Então, o senhor que é farmacêutico sabe como é essa questão das liberações, dos lotes. Então, já há uma dificuldade muito grande. Às vezes tem prefeitura que não tem nenhum farmacêutico responsável pelo almoxarifado em relação à medicação. É uma pessoa comum que não conhece nada de legislação. Então, é muito complicado isso. Ótima sua fala, concordo com ela em 100%. Mas ainda acho que as legislações precisavam de algumas adaptações para a realidade. Mas a maior parte do não funcionamento disso é cultural, eu concordo. Tem locais, eu já morei num condomínio, quando eu morava na Natal, lá no condomínio tinha coleta seletiva. O condomínio contratou uma empresa, tinha lixeira em todos os blocos, mas o pessoal tinha preguiça de descer para fazer isso, para deixar o lixo. Eles queriam contratar um pessoal apenas para recolher o lixo dos apartamentos para levar para as lixeiras de lixo reciclável. Eu quase que não acredito nisso, numa assembleia que eu participei, porque o pessoal estava querendo contratar uma empresa para recolher o lixo na porta do apartamento para levar para uma lixeira. Uma coisa assim, absurda. Né? E realmente, muito, principalmente quando a gente fala do público, muita coisa não acontece por causa de falta de gestão, por causa de falta de querer
e às vezes por falta de conhecimento, porque muitas vezes quem está lá no local, é como você falou, não tem uma pessoa para fazer gestão de medicamentos lá na prefeitura da cidade X. Quem é que vai fazer? O cara não tem o conhecimento necessário para fazer isso. E muitas vezes não tem esse cara, esse farmacêutico, né, que no caso do medicamento seria a pessoa responsável, por uma falta de gestão adequada, né? Então, tem tudo isso que você falou tá certo. Mas ainda tem, e assim, eu trago isso da minha vivência, ainda tem legislação que é um pouco complicada, que mesmo que você tenha todos os atores que precisam participar, se torna um pouco inviável executar algumas legislações. Mas não é o principal motivo da coisa não acontecer. Muito da coisa não acontece pelo que você falou, é falta de gestão, é falta de cultura. Se a gente for pesquisar, fazer uma pesquisa, e quantas pessoas gostariam ou sabem fazer a separação para a coleta seletiva em casa, a gente vai achar um índice bem baixo de pessoas que sabem fazer, pessoas que querem fazer. Porque dá trabalho também. Você tem que ter um lixinho para o plástico, para o vidro, colocar o lixo orgânico separado em outro local. Então, essa questão do resíduo é bem complicada. Mas nos serviços de saúde, isso é mais ou menos problemático. Eu vejo assim. Mas ainda tem alguns entraves. Então, por exemplo, lá no meu estado tem um projeto da UFRN que fala sobre a questão dos medicamentos vencidos, né, dos resíduos de medicamentos. Eles têm uma central dentro da universidade que faz o recolhimento, e faz também capacitação, faz conscientização, faz diversas ações para que as pessoas conheçam, né, como deve ser feito o descarte dos medicamentos. Eu lembro de uma fala de um professor que eu tive de farmacologia, que era sobre o descarte de medicamentos. Desculpa. E ele falou de um estudo que houve uma vez, na verdade foi uma investigação feita numa cidade da França, eu não me recordo qual foi a cidade, que tinha parado, né? Eles tinham, isso foi mais ou menos num período de desenvolvimento de alguns grupos de medicamentos que incluíam os anticoncepcionais, né? Era uma cidade que não tinha saneamento, que era rodeada por diversos rios, e depois de alguns anos se observou a redução e até a ausência de alguns peixes nos rios da cidade, próximos à cidade, e que eles não sabiam identificar o motivo, né? E aí foi feito um estudo e eles avaliaram a água, né, dos rios, em diversos locais do rio, diversos pontos diferentes, e eles conseguiram identificar metabólitos de substâncias anticoncepcionais que as mulheres iniciaram a fazer o uso com muita intensidade, né? Isso foi na época que esse foi um dos métodos de prevenção que estava sendo desenvolvido. E aí observou-se que os resíduos estavam inibindo a reprodução dos próprios peixes. E aí ele falou assim, eu nunca iria imaginar, professor, que esse tipo de ação poderia ter uma consequência tão grave, né? E aí era assim, o esgoto da cidade não tinha nenhum tratamento, né? Nem a grosso modo, imagine um tratamento químico para esse tipo de situação, e a consequência foi bastante grave, né? Então, foi identificada a causa, foi montado um planejamento para conseguir reduzir o impacto desse tipo de alteração química que estava acontecendo. Professor, Você fez pergunta? Foi. no curso que eu terminei de gestão ambiental, tem um professor que ele trabalhava com essa parte de esgoto e com fragmentos desses novos poluentes, né? Que hoje está no nosso esgoto doméstico. Sobre a questão dos hormônios, porque o pessoal está utilizando bastante hormônio, né? Os anticoncepcionais, a reposição hormonal, muito antibiótico, né? As pessoas utilizam muito antibiótico e tudo isso sai resíduos tanto nas fezes como na urina, e isso hoje está mudando a composição do nosso esgoto.
E existiu um estudo aqui também na Paraíba a respeito disso, da, de encontrar fragmentos desses tipos de hormônio que pudessem interferir na, na, no sexo, principalmente dos anfíbios. Anfíbios e peixes são muito sensíveis a esse tipo de situação. Uma temperatura elevada ou um pH alterado e qualquer outra substância pode é, metabolizar isso no sistema desses anfíbios e peixes e haver essa mudança. E aqui o professor, na época, ele trabalhou muito com isso. E alguns pontos já foram identificados esse tipo de substância. Isso é uma coisa aconteceu na Austrália, aí os estudos veio para o Brasil e a partir daqui do Brasil o pessoal já começou a identificar que vários locais tinham esse impacto. Pois é, aqui bem pertinho da gente, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar que às vezes a gente nem se toca, né? Você tem que estar dentro de um curso específico para, às vezes, ter esse tipo de noção. E aí, eu lembro que quando eu era aluno, a gente teve um dos trabalhos apresentados, mostravam que a maioria das pessoas, quando tem medicamento vencido, jogava o medicamento vencido no sanitário, né? Colocava no vaso sanitário, dava descarga e jogava tudo, ia tudo pro rio, né? Porque a maioria das cidades, infelizmente, da nossa região não tem altos índices de tratamento de esgoto. Então, é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? Muito atento. Então, a gente tem, para reagentes líquidos, né? A gente tem esses frascos, né? Plásticos inertes, que precisam ter uma identificação, né? Um rótulo com identificação, para a gente ter o recolhimento desses reagentes químicos. Existem empresas certificadas para fazer o tratamento químico, então tem diversos tipos de reações de neutralização para diversos tipos de reagentes, para poder diminuir, né, a capacidade tóxica que esses reagentes podem ter, o impacto que esses reagentes podem ter no meio ambiente, principalmente. No grupo C, a gente tem os resíduos radioativos, né? Então, são resíduos de radionuclídeos, que são normalmente utilizados em equipamentos de exames de imagem, principalmente o raio-x, né? Então, a gente tem aí como é que eu posso chamar? Esses reservatórios para esses resíduos, né? Esses resíduos, eles têm todas as unidades que realizam exames que utilizam resíduos radioativos, elas precisam ter uma pessoa responsável, que normalmente é um físico, que é o responsável por esse gerenciamento, né? E sempre quem faz o recolhimento e o armazenamento desses resíduos radioativos é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, é a CNEM, então faz em contato com a CNEM, entra em contato, faz a solicitação e eles que são responsáveis por esse recolhimento e armazenamento. Tá? Aqui a gente tem uma figura e uma foto que mostra um local de armazenamento desses resíduos radioativos. Tá? Temos ainda os resíduos do grupo D, que são os resíduos comuns, né? Eles estão o tempo todo à nossa volta, então são todos os materiais que não entraram em contato com a amostra biológica, nem química, nem radioativa, com papel, caixa de papelão, cabo elétrico, dentre outros. Nos serviços de saúde, né? Normalmente a gente tem uma lixeira, um saco para fazer o recolhimento. O ideal, para que não haja confundimento, é que essa lixeira tenha uma cor diferente, que o saco da lixeira tenha uma cor diferente, tá? Lá no resíduo biológico, eu falei para vocês em saco branco leitoso, mas tem alguns sacos que são vendidos por algumas empresas que são vermelhos, tá? Mas elas também têm o símbolo da substância infectante, lembrei agora. Então, é importante essa diferenciação para que a pessoa que vai colocar o resíduo dentro da lixeira, né, não confunda, acabe não colocando um resíduo biológico dentro de uma lixeira comum. Porque é até comum que as pessoas, os gestores ou as pessoas responsáveis, comprem um monte de lixeira, acaba comprando lixeiras iguais, mas que tem apenas a identificação diferente. Então, é apenas o adesivo que está ali e o saco, né, que diferencia. E às vezes isso pode confundir. O ideal é que você tenha lixeira para resíduo comum de uma cor, lixeira para resíduo biológico de outra cor,
para facilitar, né, para a pessoa que vai fazer o recolhimento de não se confundir. Porque apesar de ter a identificação, né, o símbolozinho, o nome dizendo que é resíduo comum, ou que é resíduo biológico, que é resíduo infectante, às vezes, na questão da rotina, a pessoa acaba confundindo, né? E o último grupo é o grupo E, que são dos resíduos perfuro-cortantes, né, materiais que podem cortar ou perfurar, como agulha, lâmina de bisturi, ponteiras plásticas, scalp, lâmina de vidro, lamina, lanceta, qualquer material de vidro que, por algum acidente, veio a quebrar, não deve ser utilizado de jeito nenhum e deve ser colocado dentro do descarte de resíduo pérfuro cortante. Tem muita gente que chama de Descarpac, só que Descarpac é a marca, né? É uma das marcas, mas a gente, no meio laboratorial e hospitalar, muitas vezes a gente chama, ei, me dê a linha de Descarpac, que esse aqui já está no nível. E aí a gente monta, ele é um objeto existe ele de papelão, existe ele de outros materiais, como plásticos resistentes, né? Ele tem dentro dele também um saco para fazer melhor a proteção, e ele tem um limite, né, uma linha tracejada de até onde a gente pode preencher ele, né? Então, depois que ele chega nessa linha preenchida, a gente vai fechar ele e vai levar, ele vai ser transportado para o armazenamento temporário, e uma empresa específica, certificada, também vai fazer o recolhimento desse tipo de material para ter o tratamento final, né? E minimizar aí os riscos de acidentes com esses resíduos perfluorocortantes. Então, uma vez segregados, vai haver o transporte interno desses resíduos para um local, que é o local que a gente chama de armazenamento temporário, né? Então, o ideal é que esse transporte interno dentro da unidade de saúde ele tenha um roteiro, tá? Que ele tenha uma rota, né? Que de preferência não coincida o local de ida e o local de volta dele, né? Em horários que sejam previamente definidos e que não coincidam com o horário de distribuição de roupa, de alimento, de medicamento, nem de visita de paciente, quando a gente fala de hospital ou algum outro serviço de saúde que receba visitas, e que seja no horário que tenha o menor fluxo de pessoas possíveis, tá? Então, óbvio que todos esses são recomendações, né? E a gente vai adaptar dentro do que é possível para a unidade, tá? O ideal é que esse transporte interno seja feito nesses coletores, do jeito que tem aqui na foto, né? Que precisam ser de material rígido, né? Resistente, lavável, impermeável, e tenha tampa articulada com cantos e bordas arredondados. Isso, professor, tanto detalhe assim, canto e borda arredondado, que esse carrinho de transporte interno, ele vai precisar ser higienizado depois de utilizado, né? Então, normalmente a gente tem nas unidades as chamadas casas de resíduos, que são o local de armazenamento temporário, normalmente são as casas de resíduos, né? Então, cada setor produz o seu resíduo, separa o seu resíduo de acordo com o que a gente viu, né? Resíduo biológico na lixeira do resíduo biológico, com saco branco leitoso, com a identificação de infectante, o resíduo comum na lixeira de resíduo comum, com saco preto, os perfluorocortantes no descarte de perfluorocortante, e isso vai ser levado para esse local de armazenamento temporário dentro desses carrinhos de transporte, tá? Então, eles precisam ter todas essas características, porque depois que a empresa vem aqui no armazenamento temporário e faz o recolhimento, ele precisa ser higienizado, né? Então, quanto mais cantos estreitos existem, mais difícil fica de lavar o carrinho, né? Então, na casa de resíduo, que vai ser o armazenamento temporário, esses resíduos vão ficar e aí vai vir uma empresa autorizada, certificada para fazer o recolhimento de cada um desses tipos de resíduos, né? Normalmente, os resíduos, as empresas que fazem recolhimento de resíduo biológico também fazem dos perfluorocortantes, e algumas delas também são certificadas para fazer o recolhimento dos resíduos químicos, né? Nem todas têm essa certificação.
E os resíduos comuns normalmente são recolhidos pelas empresas de limpeza urbana, né? Esse local de armazenamento temporário ele também tem que ter algumas características, né? Ele precisa ser todo revestido, precisa ser todo impermeável, piso impermeável, paredes impermeáveis, pintadas com tinta epóxi ou revestidas, né, com azulejo, né? Precisa ter um ralo, porque ele também precisa ser descontaminado, tá? Então, dentro do PGRSS, você tem que ter todas essas características de como vai ser o transporte interno dos resíduos, quais são as características da sua casa de resíduo, qual vai ser a frequência de lavagem dos carrinhos de transporte interno, qual a frequência de lavagem da casa de resíduo, que substâncias vão ser utilizadas para fazer essa lavagem, tá? Então, tudo isso tem que estar descrito detalhadamente no PGRSS. No final, ou por último, a gente vai ter o transporte externo, né? Então, as empresas que são certificadas, né, autorizadas, elas vão fazer o recolhimento de todos esses resíduos, né, da casa de resíduos da unidade para a unidade de tratamento, tá? Então, veja que são veículos que são identificados com o tipo de resíduo que ele está transportando, né? Normalmente, e isso é o ideal, é que os motoristas desses caminhõezinhos ou desses veículos que transportam os resíduos, normalmente eles devem estar sempre em dupla e eles precisam passar por treinamentos de como atuar para fazer o recolhimento e como atuar se por acaso acontecer um acidente com esse veículo e o resíduo acabe sendo exposto. Tá? Então, lembrando que a gente pode ter resíduo biológico aí, pode ter resíduo químico, e para cada tipo de substância existe um procedimento adequado para minimizar o risco de exposição àquele resíduo. Né? Eu coloquei lá no Cigar uns videozinhos sobre essa questão do risco químico, e tem um vídeo que mostra um acidente, né, com um caminhão que transportava amônia, eu até acho que comentei isso na aula, e chegou, já estava vindo uma unidade do bombeiro para fazer a assistência, mas chegou um policial, né, no local antes, e acabou, como ele não sabia, não tinha o treinamento para a situação, provavelmente, ele acabou indo direto para tentar salvar a pessoa que estava ali deitada no asfalto, sem que ele não sabia qual era a substância que estava sendo transportada, não tinha EPI, e acabou que ele acabou se transformando numa vítima da substância, né, que estava sendo transportada e que o veículo sofreu um acidente. Então, essas identificações são extremamente importantes. Imagine se no meio do caminho um caminhão desse bate num ônibus e tudo que está dentro dele é jogado para fora. Né? Então, é óbvio, esses caminhões, o resíduo vai dentro de bombonas, tá? Que normalmente são fechadas, ela tem uma tampa bem grande, e essa tampa é rosqueada, né? Para ser mais uma barreira de proteção, para que esse resíduo, no caso de um acidente, ele não sai de dentro da bombona, mas dependendo do impacto, a própria bombona pode romper e esse resíduo ser liberado para o meio ambiente e expor o meio ambiente e as pessoas que estão por ali. Então, é algo muito sério esse tipo de transporte, e às vezes a gente vê alguns transportes bem, eu nem gosto de falar isso, bem no jeitinho brasileiro, bem adaptados, que é super perigoso. E por último, essa empresa ela vai fazer o tratamento, né, dos resíduos, e aí dependendo do resíduo vai ter diversos tipos de tratamentos, né? Normalmente o biológico vai para o processo de incineração, os reagentes químicos, eles, dependendo do tipo, vão sofrer reações de neutralização, vão sofrer processo de diluição, então depende muito do resíduo, né? E depois da eliminação desse risco, eles vão ser armazenados em locais específicos para isso.
né? Então, aqui na foto tem à direita a gente tem um local onde vai haver a incineração de resíduo biológico, e aqui do lado direito um local onde esse resíduo pós-tratamento, né, pós-contaminação, ele vai ser colocado, né, num aterro. Isso é bem comum, apesar da gente não ver muito, né, não é muito visível aos nossos olhos, a não ser quem trabalha com isso. Mas os acidentes que aconteceram lá em Mariana, Brumadinho, foram associados com aterros de substâncias químicas provenientes da mineração, né? Então, precisa de um planejamento, precisa de um investimento e precisa de uma manutenção muito grande para que esses aterros eles consigam proteger o meio ambiente sem expor a população como um todo a um risco muito elevado, porque expor ao risco a gente sempre está exposto, né? Mas a gente precisa minimizar isso, né? O máximo que a gente puder. Tinha alguma dúvida? Acho que era isso que eu tinha para vocês hoje. Eu não coloquei o questionário no CIGA ainda, tá? Porque eu achei melhor fazer um questionário incluindo tudo que eu já tinha falado, né? O químico, o físico ergonômico e agora o descarte dos resíduos. Como se eu já tivesse colocado, eu ia ter que colocar outro de resíduo, então eu esperei a aula de hoje para colocar um só, abrangendo todos esses assuntos que a gente viu, certo? Então, hoje de noite eu vou disponibilizar no CIGA o questionário para vocês irem responder. Pode falar, Fabrício. Professor, eu estou, agora que eu abri o computador, então, na disciplina de biossegurança, a gente praticamente só teve uma atividade, não é isso? Só tem uma atividade lá que foi cadastrada pela professora Judith. Pronto. Aí, essa lista que colocou, teve uma pessoa, acho que foi Sueli, que colocou no grupo, das pessoas que estão faltando atividade. É essa atividade ou tem outra para essa? É essa que a professora Judith colocou. Que é mapa de Eu risco vou e risco colocar, biológico, né? O assunto, questionário exatamente, 1, né? Tá foi o ok. primeiro. Aí eu vou colocar o questionário 2 e na quarta-feira, tá no cronograma de vocês, prova, tá? Então, essa prova vai ser sobre todos os assuntos que a gente viu e também é um questionário lá no CIGA, tá? Ok. Então, vocês vão ter 2 questionários e a prova que vai também ser disponibilizada no CIGA. Ok, professor. Tá bom, professor. Vocês têm alguma outra dúvida? Só para constar, viu? Sexta-feira eu já tinha respondido esse questionário e meu nome estava na lista dos pendentes, mas tá respondido aqui. Não, Tá mas você está como tranquilo, tô respondido. tranquilo. Fabrício de Souza Silva, tá como respondido. Às vezes está relacionado à atualização do SIGA, na hora que provavelmente foi a professora Judite pediu, fez o levantamento e ainda não estava registrado. Talvez ela tenha Mas, feito o levantamento antes de sexta-feira. mas tranquilo, professor. E foi até um pedido nosso, dos professores, colocar realmente quem é que está pendente. E aí até a professora disse que já teve transtorno, que as pessoas se sentiram, como é que eu posso dizer a palavra? Ofendidas, né? Não sei, porque foi cobrado que foi Uhum, colocado como pendente. Mas foi até um pedido nosso que os entendi. professores realmente puxassem da gente para saber quem é que estava faltando, porque às vezes a gente está acompanhando, mas não sabe se tem atividade ou não. Mas está Certo, tudo não tranquilo, entendi. viu? Tá. É porque assim, o quantitativo de tipo, hoje, olhando agora, tem 16 pessoas que responderam a esse questionário 1, né, que foi a professora Judith que colocou. Mas na turma de vocês tem 51 alunos, né? Então, a gente fica um pouco. Será que essas pessoas, esses 51, eles estão acompanhando? Como o curso é remoto, é mais difícil a gente ter esse feeling de será que os 51 estão acompanhando? Quem é que está acompanhando? Então, por isso também essa questão do questionamento sobre as atividades. Tá? Mas se vocês também pediram isso, fica melhor, fica mais fácil ainda para a gente. Tá certo?
Assim que o Google disponibilizar, eu vou colocar a aula do CIGA e vou colocar o questionário para vocês, certo? Então, a gente finaliza por aqui, tá, pessoal? Obrigado e boa tarde a todos. Valeu.